Graça e paz, estamos aqui mais uma vez com vocês. Obrigado pela audiência, obrigado por estarem compartilhando esse vídeo, compartilhando a palavra do Senhor, porque tudo isso é feito para a honra e glória do Senhor. Estamos aqui na comunidade Hebron, no Piqueri, São Paulo, capital. E mais uma vez apresentando a vocês o Evangelho do Senhor, o Evangelho de Cristo, que usa o seu servo Walter, mais uma vez, para ministrar para a sua igreja, a família de Cristo. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 1 ao 10, como eu estou fazendo aqui com a minha. Walter vai ministrar sobre o seguinte título: A graça de Deus é o remédio para os nossos espinhos. Você vem até esse canal para ouvir o Evangelho de Cristo, porque é Ele que nos leva à presença de Deus. É Ele que nos dá a resposta às nossas aflições, e por isso que você nos acompanha o Evangelho de Cristo. O Evangelho nos dá doutrinas e a graça de Deus. É Ele que nos conduz a Deus. Ele é o remédio para as nossas fraquezas na natureza humana. Por isso, acompanhe agora essa ministração. Se você quiser, venha aqui presencialmente, ao lado da estação Piqueri, do trem. Nós estaremos às terças-feiras, às 20 horas, e domingo às 18 horas, de braços abertos para te receber com o amor de Cristo. Acompanhe agora, então, por esse vídeo, mais uma ministração do Evangelho de Cristo, usando o seu servo Walter. Obrigado e compartilhe. Compartilhe no Facebook, no YouTube, no Vimeo, essa palavra que eu tenho certeza engrandecerá a todos vocês. Fiquem com Deus e a sua graça. Eu quero falar com vocês nesta noite que a graça de Deus é o remédio para os nossos espinhos. A graça de Deus é o remédio para os nossos espinhos. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 ao... 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 10. Eu já estava vendo se vocês estavam prestando atenção. Então, vamos abrir a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 1 ao 10. Eu pretendo falar com vocês hoje, nesse texto, e também, se Deus permitir, na semana que vem. Na semana que vem eu vou falar sobre mais, detalhando a soberania de Deus e a fragilidade humana. Hoje eu quero falar da estrutura desse texto. Então vamos ler. Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado, de repente, até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali
Ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que viram, naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas, para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás, para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Por quê? Quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Muitos de vocês vieram aqui hoje à noite para ouvir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos leva à presença de Deus e à comunhão com Ele, e também nos fornece respostas aos nossos anseios. O Evangelho responde dúvidas que ficam dentro do nosso coração. O Evangelho não trata apenas de doutrinas, mas também das nossas questões e desejos. A solução de problemas é a maior razão das pessoas irem a uma igreja. Vocês concordam comigo? A maioria das pessoas vai a uma igreja a fim de buscar uma solução para o seu problema. E eu pergunto, qual é o seu maior desejo nesse momento? Eu creio que, como a maioria, o seu maior desejo é que alguns problemas desapareçam, sumam de suas vidas, ou não é verdade? Cada um de nós deseja isso. E não há aquele que deseja que a sua vida vá de mal a pior. Ninguém quer ver sua vida destruída. Pois bem, a solução de problemas tem sido a maior razão das pessoas irem a uma igreja local. Porque elas querem soluções rápidas ou respostas relevantes para suas próprias vidas, de Deus. Porque nós, seres humanos, pensamos que quando estamos livres de preocupações e problemas, estamos então dentro do prazer e da felicidade. Eu quero ser rápido, vou tentar, porque já estamos tempo demais aqui.
Então eu vou me basear nessas coisas que eu estou escrevendo para vocês. A razão dos homens buscarem a ajuda de Deus é porque anseiam por um paraíso que foi perdido. Por que essa busca por Deus e pela sua ajuda para a solução dos problemas humanos existem no coração do homem? Para responder essa pergunta, precisamos retornar ou nos reportar ao Éden. Deus deu ao homem um jardim chamado Éden, que significa prazer, felicidade, alegria. Um lugar onde não lhe faltava nada, nem mesmo a presença de Deus. Era tão fácil ter Deus, porque o próprio Deus, todas as tardes, visitava o homem. E ele podia conversar com o Criador sem nenhum problema. Mas encurtando a história, nós sabemos que o homem desobedeceu a Deus. Ele escolheu algo que Deus lhe havia dito para que não escolhesse. E a sua atitude se denominou como rebeldia. Significa que uma nova natureza entrou na sua vida. Agora o homem não vivia mais pela natureza divina, mas passou a viver pela natureza humana. Então aquele lugar de prazer e de alegria não podia lhe pertencer mais. E simplesmente a palavra de Deus diz que eles foram expulsos de lá. Agora, vivendo fora daquele jardim, eles precisavam encontrar o caminho de volta. O homem está fazendo muitas tentativas para encontrar a felicidade, isto é, o caminho de volta. Eles vão a alguma igreja, sempre vão. A maioria vai. Mas eles não querem ver Deus como Deus é. Eles querem um Deus feito, manufaturado pelo próprio homem. Eles sabem que Deus tem o caminho de volta, mas eles não aceitam isso da parte de Deus. E muitas vezes acabam não recebendo. E muitas vezes acabam não entendendo o seu momento. Então, as promessas de um paraíso terreno têm conduzido o ser humano a um sentimento de decepção. O homem se decepciona com Deus, mas também com outras coisas. Porque tanto a filosofia como visionários políticos em todo o mundo sempre estão prometendo ao homem que alguma coisa boa irá acontecer. São reformas sociais, reformas políticas, e no fim, acaba sobrando desencantos ou decepções. Quantas pessoas prometeram um Brasil melhor? A nossa presidente prometeu tudo o que ela não está fazendo.
Por quê? No afã de ter o poder, que é o paraíso dela, ela não se preocupou com você. E com ninguém. A mentira era a verdade. E ela mentiu. Todos sabem que mentiu. Você vai ter mais alguns impostos. Parabéns. Nós vamos ter mais pessoas desempregadas. Mas não é só lá no âmbito presidencial. É em todas as camadas. Promessas estão sendo feitas em toda parte. Até mesmo dentro das igrejas. Um pregador disse: se você vier nessa igreja, você vai ter o poder e você não imagina o que vai ser. O que é isso senão um paraíso? Tudo que o ser humano quer é poder. Poder para manipular, para dominar, para fazer acontecer. Eu quero correr. Hoje eu consigo. Se Deus quiser. Não posso prometer também esse paraíso a vocês. Afinal, meu nome é Walter e todos os Walter falam muito. O desencanto com a filosofia e a visão política, com o desencanto, né? Não o ser humano busca para si mesmo um paraíso pessoal ou individual em algum lugar da terra. Vou explicando, tá? Cada coisa dessa eu vou explicar para vocês. Então, nós temos visto que muitas pessoas procuram uma igreja para resolver seus problemas e se desencantam com Deus. Eles esperam que filósofos e visionários políticos cumpram suas promessas de paraísos e, no fim, é desencanto e decepção. Agora, uma vez que ninguém faz nada por mim, então eu vou procurar fazer. Decepcionados com tantas decepções filosóficas e políticas, eles tentam encontrar seu paraíso em países do primeiro mundo. Que seria o quê? O seu Éden. Quantos brasileiros estão vivendo ilegalmente nos Estados Unidos? Na Inglaterra? E em alguns outros países. Você faz ideia? Por que eles foram para lá deste modo? Você sabia que até cristãos estão vivendo ilegalmente lá? O que é isso senão desobediência? Teve um dia que eu estava nos Estados Unidos e dois brasileiros estavam conversando e falando que o Brasil, não sei o quê, não presta, não sei o quê, tem problemas. E eles não me viram perto. Estou arrumando meu cinto aqui como de costume. Então, eu disse, realmente o Brasil está um problema. É um país de terceiro mundo, dificuldades. Mas eu estou lá pela vontade de Deus. E vocês estão aqui pela vontade de quem? Vocês têm o green card? Vocês têm o documento permanente para viver aqui? Ou vocês estão ilegalmente?
Sabe o que vai sobrar no final desse paraíso? Desencanto. Porque Deus não está aprovando a vida deles. Tudo que eles estão praticando é uma tremenda maldição. Eles estão destruindo a si próprios e as suas próprias famílias. E não só suas famílias, mas seus amigos. Nós temos que estar onde Deus quer que estejamos. Mesmo que uma pessoa encontre o seu Éden pessoal, no meio, ou ao longo, ou no fim da história, eles vão se sentir miseráveis e vazios interiormente. Porque o acúmulo de riquezas e bens, ou dólar, seja lá o que for, não traz a felicidade da vida verdadeira que só Deus pode dar. Basta ver o número crescente de pessoas ricas que estão cometendo suicídio em nosso tempo e mais. Por se sentirem miseráveis e vazios, o número é crescente de pessoas ricas que estão se entregando às drogas, que irá matá-los, ou não. Tem tudo que o dinheiro pode comprar. Pelo menos podem viver bem, mas estão se matando. Porque não tem mais prazer, eles estão batendo contra a parede. Eles estão percebendo que até o seu Éden, ou a riqueza, é um beco sem saída. Muitas pessoas compram imóveis nas praias tropicais. Eu ontem estava vendo o mundo visto de cima. E passou a Paraíba. Como é bonita a Paraíba. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Então, como é bonito o Nordeste brasileiro. Mas muito mal organizado. Aquilo podia ser uma fonte de renda inesgotável. Mas é muito mal organizado. Enfim, as pessoas compram imóveis nas praias, vão lá para se relaxar, relax. Mas elas não conseguem deixar de levar seus problemas consigo. Você sempre está falando em tirar férias, tá bom? Mas você volta das férias mais cansado, já reparou? Por mais que você tente, você não se desliga. Você não consegue se desligar dos seus problemas. Os seus momentos relaxantes, de repente você se dá conta de que eles não duram para sempre. A qualquer momento vai acabar. Eu lembro o Nicolas quando era bem pequenininho. E todos nós programamos uma festinha para ele. E ele brincou com a criançada e foi, não sei o quê. No final ele estava descalço, o homem fechando tudo. Ele olhou e disse, acabou, vovô? Acabou o paraíso. Por mais que ele se divirta, ou se divertiu, no final, sobrou frustração. Sem o governo de Deus e sem a presença dele, reformas sociais e políticas, riquezas, filosofias, nada mais são do que becos sem saída. Você se casou, entrou num beco sem saída.
Ai, ai. Você pode ir à igreja, pedir a Deus, Deus, se o Senhor me livrar dessas coisas, eu vou te servir. Deus diz, isso não é a maneira para me servir. Não vou fazer. Você diz para o seu marido, meu bem, se você me comprar aquele sapato, você vai ver que mulher vai estar dentro de casa. Você pede o RG e diz, vamos trocar a foto e o número. Porque vai ficar a mesma coisa. Não vai mudar nada. O marido chega, se você me perdoar, serei outro homem. E a mulher muito romântica acredita e abraça, faz assim, oh. Daqui a pouco está tudo igual. Não mudou. O RG é o mesmo, o endereço é o mesmo, só as rugas que vão chegando. Tudo nesta vida é um beco sem saída. Porque lá no Éden, o homem errou. E nós queremos encontrar um paraíso nesta terra. E nesta terra não existe nenhum paraíso. Não existe mais felicidade. Os poetas escrevem sobre felicidade. Os músicos, compositores. Mas a felicidade não existe mais. Existe a busca por ela. Mas ela não está aqui na terra. Ela está em uma dimensão espiritual. Quando eles cantaram aqui as bem-aventuranças, o termo bem-aventurança, essa palavra composta, significa feliz. Felicidade. Bem-aventurança significa felicidade. Quando fala bem-aventurados, significa felizes, abençoados. Uma pessoa que é abençoada por Deus, então, é feliz. Saúde, irmão. Jesus te abençoe. Não esqueça de embrulhar o seu pulmão e levá-lo embora. A experiência de Paulo. Na passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo fala que recebeu de Deus o quê? Visões e revelações. Não é isso? E Deus tem preparado essas coisas para aqueles que o amam e obedecem. Mas esse texto fala de uma visão e de outra visão com um espinho no meio. Paulo veio o paraíso, Paulo veio a graça de Deus, mas no meio dessas duas revelações existe um espinho. Então, nos versículos 1 ao 6, que nós lemos, não vou ler por causa do tempo, Paulo tem a visão do paraíso eterno ou divino. Paulo entende aqui que não existe um paraíso na terra, mas o paraíso está na eternidade. O espinho na carne, que ele fala no versículo 7. Paulo viu tantas coisas, ouviu tantas coisas, que ele não consegue explicar. E para que ele não ficasse orgulhoso do que ele viu e ouviu, então foi-lhe posto uma doença.
um espinho na carne. E é doença mesmo. Algumas pessoas ficam, o que é espinho? O que é? É doença. Então, Paulo tem uma visão da graça divina. Veja, primeiro ele vê o céu e depois tem o espinho. E com a visão do céu e o espinho, ele tem uma visão da graça. É isso que muitos cristãos não entendem. Eles querem um cristianismo que lhes tire o espinho. Sem o espinho, você não vê a graça. Se você não tem preocupações, você passa a não depender de Deus. E Deus, sendo Deus, pode usar qualquer situação para nos quebrar, para nos humilhar, a fim de que possamos entender que precisamos da sua graça. Então, vamos meditar na primeira. A visão do paraíso eterno ou divino, que estão nos versículos 1 ao 6. Paulo deixa claro uma coisa. Falar de visões pouco edificaria a igreja e a vê-lo como um apóstolo. Paulo diz, eu vi muita coisa, mas para que eu vou falar para vocês o que eu vi? Isso não vai edificar nada e vocês não vão me enxergar como um apóstolo. Muitos cristãos dizem, eu creio, conhece a Bíblia, mostra um monte de versículo. Mas isso para mim não prova nada. Uma pessoa chega num trabalho e diz, eu sou cristão há muito tempo, eu leio a Bíblia, eu oro. Isso não prova nada. Você pode chegar aqui no domingo e se transformar num santo, num anjo. E isso não prova nada. É importante ter visões? É importante conhecer? É importante ter revelações? Claro que sim. Mas quando você simplesmente fala do que crê, fala do que conhece, do que aprendeu, isso não prova nada. Se eu for um homem que apenas tem o conhecimento e o Espírito de Deus não flui de mim, o meu conhecimento não serve para nada. Se você não aprender a respeitar a Deus e a temer a Deus nesta noite, mais do que a semana passada, e a respeitar e amar o seu próximo, a se preocupar com ele, todo o meu conhecimento para nada serviu. Mas se algumas pessoas aqui passarem a temer a Deus e a respeitá-lo como Deus, então o Espírito de Deus agiu. Se você olhar o versículo 1, diz, embora não adiante nada. Repare bem, embora não adiante nada. Eu preciso me gabar de mim mesmo. Vocês estão aceitando entre vocês falsos mestres que dizem ter muitas revelações. Embora não adiante eu falar para vocês das coisas que eu já vi, eu tenho orgulho do que aconteceu comigo, ele diz. Ele até explica nos versículos 5 e 6, eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram o quê? As minhas fraquezas.
Se eu for falar para vocês das visões que eu tenho, do conhecimento que Deus me deu, vocês vão me transformar num Deus menor. Como é que vocês estão me enxergando agora aqui? Se vocês não me enxergarem como uma pessoa igual a vocês, sujeito aos mesmos erros, a chorar, a xingar, a ir no banheiro, a beijar cachorro, que eu beijo o cachorro. Depois eu beijo minha mulher. Beijo mais o cachorro que minha mulher. É porque o cachorro não me xinga. Então, quando eu beijo o meu cachorro, ela faz... Oh. Então veja só. Agora, o que eu estava falando aqui? Vocês estão me vendo como uma pessoa super espiritual, vocês se enganam. Eu só estou cumprindo a minha vocação, que Deus me deu. E ao longo desses anos, eu tenho gastado muitas horas sobre a palavra de Deus. E ainda que eu descubra muitas coisas na Bíblia, isso não me faz melhor do que ninguém. Paulo fala aqui nesse texto que há 14 anos antes dele escrever essa carta, e ele escreveu essa carta mais ou menos no ano 55 ou 56 depois de Cristo, então foi mais ou menos no ano 41 ou 42 depois de Cristo, que ele teve essas revelações. E isso tudo começou quando ele estava indo na estrada de Damasco para matar e prender cristãos. Ele era um cidadão romano e um perseguidor judeu contra os cristãos. E ele estava querendo matar, prender, e lá naquela estrada, ele diz que viu uma luz muito forte ao seu redor. E a voz disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele foi para Damasco, recebeu as primeiras instruções. Ananias orou com ele, caíram de seus olhos 2 escamas. E então ali mesmo ele começou a falar do Evangelho, sobre Jesus, sobre a sua experiência. E ali na cidade de Damasco ele começou a sofrer. Porque Jesus na estrada disse: Saulo, você está perseguindo a mim, por que tu me persegues? Aquela visão mudou sua vida. Ele viu o Senhor praticamente, a glória de Deus. Ele não viu o rosto, mas a glória de Deus. Ele viu a luz, ele escutou a voz. Mas na cidade de Damasco, ele conheceu o espinho. No Império Romano, existia uma condecoração, se não me falha a memória, chama Corona Muralis. Já ouviram falar? Corona Muralis é uma condecoração dada pelo Império às pessoas que cumprem as ordens do imperador. É como uma medalha. Vocês se lembraram, hein? Nada como uma boa ilustração. Então, medalha. Mutli! Se vocês não sabem, mut em inglês é vira-lata. Imagina um cachorro chamado Mutli, mais do que vira-lata, sem vergonha com tudo.
Então, Paulo escapou da cidade por um buraco. Ele que ia lá ultrapassar as muralhas, agora ele tem que sair por um buraco. Ele que foi buscar uma condenação, agora ele sai pelo buraco. Dentro de um cesto. Cesto que era usado para trazer alimentos do mercado. Alimentos e especialmente peixes. Imagine, Paulo se tornou verdadeiramente um pescador. Cheiro de peixe tinha. Desce por aquela muralha, uma situação humilhante para um cidadão romano e um perseguidor judeu, um membro do Sinédrio, um homem treinado, um rabino. Esperava ser condecorado e sai fugido. E depois ele passa um período que nós desconhecemos. E foi nesse período que ele teve suas visões. E nas suas visões nós temos algumas dificuldades. Primeiro ele fala de um cristão que ele conhecia. Vocês leram o texto. E depois ele menciona algo sobre o mais alto céu ou paraíso. Quem é esse cristão que ele conheceu? É ele mesmo. Ele diz, ele não fala de si. Ele não quer contar suas experiências. Ele quer falar de Deus. Ele quer convencer as pessoas pelo poder do Espírito Santo acerca da graça de Deus. E ele já disse, e não adianta nada falar de visões e revelações a vocês, porque isso não prova nada. O Evangelho não é simplesmente uma escolinha. O Evangelho é algo impactante, que causa transformação, mudança de vida. Você está indo numa direção, e então você é impactado, e você muda, e volta. Você faz uma conversão. A ideia de Paulo não é se tornar como os superapóstolos que existiam naquela igreja de Corinto, que o ridicularizavam. Você sabia que muitos líderes judaicos que entraram na igreja começaram a inventar técnicas para entrar em transe a fim de alcançar alguma coisa chamada dimensão mais alta do céu? Como fazem hoje em alguns lugares. Se você comprar esse bloquinho, se você usar essa camiseta, se você calçar essas meias, se você comprar esse livrinho, se você usar isso, se você usar aquilo, você estará entrando numa dimensão. São técnicas. E Paulo não se gabava dessas coisas, ele condenava essas coisas. Ele disse, para que eu vou falar coisas a vocês se eu mesmo não sei explicar? E nem sei como é que eu estive naquele lugar. Não sei se foi um sonho, se eu estive lá em espírito, se Deus me levou em corpo, isso não adianta nada. E outro dia eu, Fausto, conversando, que um homem cobra, quanto a palestra dele, que ele esteve 7 vezes no céu e 7 vezes no inferno. R$150 por pessoa, para ouvir, oferta mínima, para quem quer ouvir um homem que esteve 7 vezes no céu e 7 vezes no inferno. Um cara desses deveria falar de graça. Prova que ele é um ganancioso, um discípulo de Balaão, que faz da religião um meio para ganhar dinheiro. Deus falou com Balaão.
E ele não mudou. Deus falou com você, Deus falou comigo, e podemos não mudar. Ah, uma jumenta falou com Balaão. Imagine, a boca da jumenta é assim. Como é que ela falou? Balaão. E falou em hebraico. Sem pronunciar uma vogal sequer. Imagine, que milagre é aquele, que situação é aquela. Ele não mudou. O apóstolo Paulo ouviu coisas que estavam fora da sua capacidade, isto é, coisas tão santas e tão puras, que não existe no vernáculo humano palavras para que possam ser descritas. Se Paulo tentasse ensinar o que ele ouviu, seria como se nós tentássemos ensinar sobre como funciona a eletricidade para uma tribo da Papua Guiné. É como o Gastão, um dia. Cadê? Ô, Gastão. Irei mencionar o seu nome, data vênia, sine qua non. A Dona Maria, nossa querida Dona Maria que faleceu, uma senhora que me amava demais. Como ela está no céu, ela não vai me ouvir mesmo. Ela estava entrando na igreja. E junto com ela estava a Joyce, que não está aqui. E a Joyce anda num carrinho elétrico, sentada, ela tem dificuldades. Então o Gastão parou a Dona Maria e a Joyce e começou a falar com elas sobre a economia da Grécia. E a Joyce dava partida no carrinho e o pé do Gastão na roda segurando. Em pouco tempo a bateria foi embora e a Joyce nervosa. E ele explicando a economia grega. Não é conversa de grego. E a Dona Maria, coitada, tão humildezinha. E ele explicando, não, porque na Grécia. Foi um momento cultural. Ei, Marlene. Não tem como. Imagine, eu sento, meu cachorro senta do lado de mim, deita, e eu estou estudando a Bíblia. Imagine, eu digo, olha o que Deus falou comigo agora. E assim. Não adianta nada. Jesus disse, não adianta lançar pérolas a porcos, isto é, não adianta você tentar dar preciosidades a quem não entende nada. Você tem que dar coisas preciosas para quem tem capacidade para entender. Então Paulo diz, não adianta. Nem eu consigo entender aquilo e vou explicar para vocês o que eu não consigo entender. Ele diz, a minha experiência com Deus foi sobrenatural. Foi Ele quem fez. Eu não produzi nenhuma técnica para chegar até Ele. Você acha que você pode alcançar de Deus algum paraíso usando alguma técnica? Por que você faz corrente, campanha, novena? Por que você bebe água colocada em cima de rádio? Por que você sempre faz as mesmas coisas que alguém por aí manda?
Você vê, algumas pessoas chegam a se tornar gideões, se tornar, quase que eu falo outra coisa aqui, mas quase escapou. Capitões, capitães. Então, veja só, aí, é que eu não sei se vocês não entenderam, ainda bem, graças a Deus. Mas, na verdade, muitas pessoas dão dinheiro em algum lugar, pensando que vão alcançar de Deus alguma coisa e não alcançam nada. Então, Paulo diz, quer saber de uma coisa? O melhor negócio não é eu me gabar, ou me orgulhar, me jactanciar das visões e revelações que eu recebi de Deus. Porque nem eu entendo direito. Eu via aquelas coisas, eu ouvia o que ele me pediu, isso eu entendo, estou tentando fazer, mas isso tem me gerado problemas. Então, é disto que eu vou me alegrar, daquilo que me leva, muitas vezes, a ter sofrimentos em favor do Evangelho. Então, eu me alegro pelos sofrimentos, eu me alegro também pelos ensinamentos que eu passo, e me alegro pelo poder divino que age em mim. Se você olhar o versículo 6, ele diz isso. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Olha o versículo 12. As coisas que provam que, de fato, sou apóstolo, foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Então ele fala de ensinamento, ele fala de visão, de revelações, ele fala do poder do Espírito Santo agindo na vida dele para que as pessoas fossem abençoadas com alguma cura de Deus. Vocês estão comigo ainda? Em segundo lugar, ele fala do paraíso. Na cultura judaica, o paraíso consistia assim. O mais alto céu era dessa forma. O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. No primeiro céu era onde estavam as nuvens e os pássaros. O segundo céu é onde estavam as estrelas, os astros. E o terceiro céu era o lugar onde habitava Deus e seus anjos. Era assim que ele entendia. Por isso que ele diz, eu fui levado, em algumas versões aparecem, ao terceiro céu. Versões mais antigas. Deus me levou ao terceiro céu. Significa que ele foi até onde Deus estava. Agora, se ele foi levado corporalmente ou espiritualmente, ele não sabe. Ele só sabe que ele esteve lá, ele viu, ouviu, e coisas que ele não podia entender. Mas as coisas que ele pôde entender, ele explicou para a igreja. Entretanto, Paulo diz que as suas visões e revelações não lhe trouxeram fama alguma, nem lugar de destaque na igreja, mas lhe trouxe uma coisa: sofrimento. Às vezes eu vejo irmãos que dizem, olha o quanto eu conheço, o quanto eu entendo, eu já sei, e sabe tudo. A gente bate o olho e já vê logo, ele quer um lugar de destaque. É como alguém chega onde você trabalha e pensa já chegar sabendo tudo, e você já olha e diz, esse camarada é enganador. Ou não é? Quando alguém chega perto de você e vai conversar, e ele começa a falar de uma maneira tão altiva, você já sabe que essa pessoa é enganadora. Todo cristão recebe muito de Deus, mas a maioria dos cristãos tem medo de sofrer, tem medo de chorar. E a boa notícia que eu vou dar para você, a verdade
é que todo aquele que realmente vê Jesus, vê o céu, vai passar por lutas. Ninguém escapa. Não quero enganar vocês. Essa história de que se você está em Cristo você não tem problemas, isso é uma grande mentira. Então, chegamos ao nosso segundo ponto, que é o espinho na carne. O versículo 7 diz: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Aqui, nessa estrutura do nosso texto, versículo 7, eu encontro 3 coisas aqui. Ou melhor, 2 coisas: o propósito de Deus e a expectativa de Satanás. O propósito de Deus é manter Paulo humilde, dependente e afastá-lo do espírito do orgulho. Paulo, você recebeu demais, então você pode pisar nas pessoas. Não, você não pode. Paulo, você recebeu demais porque é um grande homem. Você não é nada de grande, Paulo. Você recebeu muito porque você é um santo. É uma pessoa escolhida demais. Você é especial. Você não tem nada de especial, Paulo. Simplesmente eu resolvi revelar você. E qual é a expectativa de Satanás? Está aqui. Atormentá-lo, a fim de que ele se tornasse uma pessoa amargurada com Deus. Deus colocou Paulo debaixo de teste. Isso me leva a pensar, o trabalho de Deus sempre é para o nosso bem, mas ele incomoda. Mesmo que Deus trabalhe para o nosso bem, há ocasiões em que seu trabalho em nossas vidas incomoda. E naturalmente falando, seria melhor que esse trabalho não acontecesse, porque tudo estava em paz. Mas desde que Paulo teve um encontro com Cristo na cidade de Damasco, ele possivelmente passou a ter um problema físico. Lá na Epístola de Romanos ele mostra a sua cegueira. Porque não foi Paulo que escreveu Romanos, ele pediu para Tércio. Não sei se era esse o problema. Mas isso me faz lembrar da história de Jacó. Você se lembra da história de Jacó? Quando ele lutou com Deus. E ele disse: eu não te solto enquanto não me abençoares. Então o anjo do Senhor disse: porque lutaste como um príncipe com o Senhor, o teu nome não será mais Jacó, mas Israel. E tocou na sua coxa, e Jacó manquitolou a vida inteira. O Deus de Abraão, Isaque e agora de Jacó, deu a ele um problema em seu quadril, igual o seu. Eu vi o senhor perguntando, eu já estou respondendo. Quem sabe a senhora aqui, eu não vou ficar velho igual a senhora, não. Não vou não. Então, veja bem. Aqui há uma dificuldade. Quem colocou essa doença ou esse espinho em Paulo? Foi Deus ou Satanás?
Não foi Deus. Na história de Jacó, quem machucou Jacó? Foi Deus ou Satanás? Foi Deus. Mas aqui Deus não machucou Paulo. Pela permissão de Deus, Paulo estava passando por aquela situação. Mas na história de Jacó, Deus feriu Jacó. Você vai sempre se lembrar de mim, Jacó. Cada vez que você der uma mancada, você vai parar de tentar enganar os outros. Mas aqui Paulo está debaixo da permissão de Deus. Sabe o que mais ainda significa tudo isso? Que Deus está usando o próprio poder de Satanás para cumprir os seus propósitos na vida de Paulo. Deus é tão poderoso que o seu maior inimigo, mesmo quando age violentamente, só age pela permissão de Deus. E até a mesma violência do inimigo serve para cumprir os propósitos sagrados do Senhor. Aquele mal físico na vida de Paulo produzia nele o quê? Uma consciência de fraqueza, de fragilidade. Que resultaria no quê? Numa atitude humilde e dependente de Deus. Eu não sei o que você está passando, mas quero que você pense. Você diz, Walter, eu estou orando, pedindo que Deus me livre e nada está acontecendo. Então é errado pedir? Não é errado pedir. Nós temos exemplos de pessoas no Novo Testamento, vários exemplos de pessoas que chegaram a Jesus e pediram, e ele fez. Vocês se lembram da cura do filho do oficial romano? Ele pediu. Você se lembra a cura do empregado do oficial romano? Ele pediu. Você se lembra da tempestade que se acalmou no mar da Galileia? Os apóstolos pediram. Você se lembra da ressurreição da vida da filha de Jairo e daquela mulher que sofreu de fluxo hemorrágico por 12 anos? Eles pediram. Você se lembra da cura da mulher, da filha da mulher cananeia? Que Jesus disse, não é justo dar das migalhas, não é justo dar do pão às pessoas que não são judias. E ela disse, mas nós, que somos considerados cachorrinhos, animais de estimação, comemos até das migalhas, porque a mesa de vocês é tão farta. E Jesus olhou para ela, grande é a tua fé. A filha dela foi curada. Você se lembra o cego? Filho de Davi, tem misericórdia dos discípulos. Cala a boca, não faça nada. E Jesus, quem que está falando aí? Eu, o cego. Manda ele vir. Vocês não estão vendo o mestre chamar? Como que eu posso ver se eu não enxergo? Então, eles foram curados. Pessoas foram libertadas porque pediram. Mas Paulo também pediu e não foi. A mente orgulhosa e rebelde diria assim, imagine, onde já se viu um filho de Deus vivendo desse modo? Deus quer que seus filhos sejam livres. Deus levou todas as nossas dores na cruz. E então, ele não vejo razões para Deus permitir uma luta na vida de um filho de Deus. Mostre-me um exemplo. Está aí. Nem que Paulo fosse na igreja do Valdemiro, Paulo ia deixar todo o dinheiro dele lá e não ia ser curado.
Nem que ele entrasse no templo de Salomão, que agora está construído aqui em São Paulo, só não falaram para os judeus lá, mas que está aqui, ele também não ia ser curado. Quando Deus não quer, meu amigo, não vai. E não adianta bater perna, não adianta bater a cabeça no chão. Paulo mesmo declara uma coisa: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Se você não aprender essa lição, você vai sofrer muito. Eu não estou dizendo que qualquer coisa ruim na sua vida agora você vai aceitando. Porque eu falei há pouco que pessoas chegaram a Jesus e pediram, e Deus fez. Mas Paulo também pediu e Deus não fez. Esse espinho ou doença veio da parte de Deus ou de Satanás? De Satanás. Então vamos para a visão da graça divina. Que é a última. Como Paulo respondeu ao trabalho da graça de Deus em sua vida? Nos versículos 8 ao 10, vocês podem ler novamente? Sim ou não? 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Estes versículos iniciam com a solução de Paulo. Qual é a solução de Paulo? Senhor, tira o meu problema. Se o Senhor tirar o meu problema, eu vou te servir melhor. Esses versículos iniciam como nós vamos a uma igreja. Como nós nos dirigimos a Deus. Como as nossas orações são feitas o tempo todo. Senhor, me tira do problema. Nós nunca perguntamos, Senhor, eu estou enfrentando isso. Eu queria saber a tua vontade em tudo isso. Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Como eu devo agir? Como eu devo pensar? É um ataque satânico ou pessoal? Eu devo repreender isso, devo mandar embora isso em nome de Jesus. O que o Senhor quer que eu faça? Você não é dono do seu nariz. Você não pode sair por aí simplesmente dizendo assim, sai, sai, em nome de Jesus, sai, sai. Em meu nome, disse Jesus, vocês farão. Isto é, quando vocês estiverem debaixo da minha autoridade, eu mostrarei o que vocês devem fazer. Diante dos enfermos, diante de demônios, diante de qualquer situação. Há pessoas que expulsam demônios, pregam, fazem milagres, profetizam, e vão chegar diante deles, Jesus vai dizer, não os conheço. Porque vocês fizeram tudo isso. E tudo que vocês viveram e fizeram foi uma palhaçada. Eu nunca estive envolvido na vida de vocês. Se no início desses
2 versículos, ou 3 versículos, Paulo dá a solução para si. Qual é a sua resposta final ao espinho na sua carne que lhe trazia dor e sofrimento? Alegria e dependência. Como que um homem pode se alegrar com o sofrimento? Como é que uma pessoa pode se alegrar enfrentando dor? Então isso me leva a pensar sobre a razão da mudança dos sentimentos de Paulo. Foi a declaração de Jesus, quando ele disse: Senhor, tira isso de mim. E Jesus disse: Paulo, não tiro, a minha graça te basta. Eu já vi pregadores pregando assim: Paulo, a minha graça te basta. E eles dizem assim: Paulo não entendeu a declaração de Jesus. Porque se Paulo tivesse entendido, ele entendia que na graça de Deus existia tudo para repreender aquela enfermidade. Que absurdo. Total desconhecimento do texto. A graça de Deus não está aqui para fazer tudo o que queremos. Mas Paulo não orou com fé. Paulo era um homem de fé e, portanto, ele orou com fé. Sim ou não? Ele orou com tanto fervor, com tanta fé, que ele ouviu Jesus falar com ele de novo. Tem gente que diz: se você tiver fé, você vai receber. Esses mesmos que falam: se você tiver fé, não tem. Porque eles estão comprando fazendas, automóveis, e gado, e casas, e mais casas. Eles estão fazendo uma fortuna na terra. Porque eles sabem que não vão morar no céu. Tem que enganar mesmo o povo. Tem que roubar mesmo. Porque eles amam esta terra. Se eles fossem pastores de verdade, eles falariam sobre a eternidade. E eles dariam o exemplo. Muitos se iludem com a filosofia do positivismo, achando que se as suas orações forem positivas e determinantes, Deus fará tudo o que eles querem. Jesus orou 3 vezes também, meu irmão. Disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas ele mesmo não esperou a resposta de Deus. Ele disse: seja conforme tu queres. Então, é falta de fé? É falta de fé você fazer um pedido a Deus: Deus, eu não estou aguentando mais este sofrimento, mas seja como tu queres, me ensina como agir. É falta de fé. O que nós aprendemos aí é dizer: vá e não titubeie, diga: sai! Pobrezinhos. Quando você não conhece a Bíblia e você só lê um versículo aqui, outro versículo lá, você cai nessa ciranda. Mas quando você lê a Bíblia e vai lendo, você vai aprendendo que Deus não é assim. Então eu chego a uma conclusão que não se engane, pois Deus não dará a ninguém um paraíso nesta terra. Em vez disso, em vez de dar um paraíso, haverá muitos espinhos.
por meio do trabalho de Satanás? Ou vocês se esqueceram do que Jesus disse em Mateus 24, versículos 12 e 13? A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. O mundo de hoje não está pior que o mundo de outrora? Quando eu era menino, eu levantava os olhos para o céu e via aquele caminho de estrela. Hoje eu não vejo nada. Se eu fosse um menino hoje, eu ia dizer, onde está o céu? Eu usava aquele calção feito de saco de farinha. E andava descalço. Não tinha doença nenhuma. Onde tinha um rio, a gente pulava. Onde tinha uma árvore, a gente subia. Andava sem camisa. Era tão bom. Era uma vida tão abençoada. A gente não via a cor do dinheiro, mas não faltava comida. Hoje nós temos tanta vitamina na comida e tal, e olha a pança. Antigamente a gente comprava na padaria, na venda, banha. E cortava um pedaço e punha na panela e aquilo ia derretendo e fazia comida naquele negócio, naquele cheiro que hoje eu não aguento mais. Aquilo mas era horrível demais. Fedia demais. Mas sempre em cima do fogão a lenha tinha uma linguiça, tinha uma carne pendurada lá, defumando. E se você tivesse um canivete, você passava ali, já tirava uma lasca e saía comendo. Quem não viu isso não sabe o quanto foi bom. Você subia na árvore, pegava uma fruta e descia, e ia lá e pegava. Hoje você compra verdura, está tudo cheio de agrotóxico, tudo cheio de... Aí você fala assim, aqui como fala? Orgânico. Papo furado. Você acha que o cara vai... Você vai lá nessa conversa. Leite. Às vezes não tinha dinheiro para comprar leite e eu era meio safado, que eu saía passando. O leiteiro vinha com cavalo naquela época e vinha numa carroça fechada. E ele ia deixando assim, aqueles engradados. Ele trocava o engradado. A mulher deixava os litros de leite no engradado e ele pegava o vazio e deixava o engradado cheio de leite. Então eu ia lá e pegava pelo menos 2. 2 daqui, 2 de lá. E eu tomava leite. E o leite era muito bom, sabe? Era roubado, né? Mas naquela época nós não conhecíamos Jesus. Aquela rua Francisco Alves que vocês passam ali, conhece a rua Francisco Alves? Ali tinha uma lagoa. E as mulheres vinham com as bacias na cabeça, mais 2 baldes na mão, e cantando aquelas italianas. Ia lavar roupa lá. E a gente pulava no rio pelado. E elas chamavam a polícia. Aí a polícia chegava lá, era um veraneio grande, preto e branco, enorme, que eles chamavam de barca. Aí os policiais falavam, seus moleque, tá vendo que as mulheres estão... vai, some daqui, pega a roupa aí. Aí pegava a roupa, e as mulheres lavando lá e faziam assim, ó, para elas, para nós, né? Tá vendo que nós chamamos a polícia? Aí a gente baixava a calça e fazia assim.
Não era uma coisa feia, mas vai fazer o quê? Não conhecia Jesus, né? Enfim. A gente achava que tudo aquilo era um paraíso. As crianças hoje acham que no videogame é um paraíso. Você acha que ficar o tempo todo digitando no seu smartphone, no seu tablet é um paraíso. Mas tudo é um beco sem saída. Isso tudo está te deixando nervoso. Você já reparou como você não se controla mais? Se você não tiver aquele equipamento eletrônico diante dos teus olhos para ir te cegando aos poucos, você não vive. Então, Deus deseja oferecer a si mesmo, ao homem, e não um paraíso terreno. Se você vai a uma igreja buscar uma solução, Deus diz, opa, eu acho que você precisa de mim. A solução de Deus não é eliminar problemas deste mundo, mas é dar a si mesmo ao homem que crê nele. O remédio para as nossas fraquezas está na abundância das riquezas que estão na sua graça. Quando nós pensamos que uma vida abastada, despreocupada e jubilosa poderia nos dar o Éden, deveríamos pensar que essas coisas só nos levam para longe dele. Se Deus tornou você rico, abra os olhos para que você nunca fuja dele. E se você não é um rico, você é uma pessoa pobre, também não caia na amargura de ficar longe dele. É pela própria graça de Deus que estamos em comunhão com Cristo. E chega um momento que nós temos que decidir entre a graça de Deus e a nossa autossuficiência. Você tem que decidir entre Deus e os seus desejos pessoais. Mas aquele que confia na graça de Deus, sabe que Deus está trabalhando e é soberano sobre todas as coisas, mesmo por meio das obras de Satanás. Paulo se acalmou quando entendeu que aquilo tudo que ele estava sofrendo era para o propósito de Deus. Deus às vezes permite coisas em nossas vidas para impedir que sejamos a pessoa que não devemos ser. E enquanto você não mudar, possivelmente aquilo nunca sairá da sua vida. Enquanto você não mudar, certas coisas que trazem desgosto e tristeza não sairão do seu coração, ou do seu corpo, ou da sua vida. Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna e um paraíso eterno, e não um paraíso terreno. Ele também carregou consigo o seu espinho, Judas, que o vendeu por 30 moedas, logo depois da Santa Ceia. Aqueles que pregam que em Cristo Deus garante bênçãos abundantes terrenas se enganam e iludem a muitos com seus enganos e mentiras. O que Deus promete neste mundo são provisões, como disse Paulo. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir suas necessidades. Por quê? Porque eles ajudaram. Como é que você acha que Deus pode ajudar você se você não ajuda ninguém? Como é que você acha que Deus pode dar a você se você não dá o que é dele?
a Ele. Paulo está mostrando um princípio de retribuição. Vocês deram, mas eu não tenho como dar. O meu Deus dará. Vocês me deram muitas coisas. Eu sou grato a Deus por vocês cuidarem de mim. E peço sempre a Deus que cuide de vocês, porque eu não posso. Mas em pequena escala, eu procuro ajudar quem posso. E sou ajudado por quem pode. Então, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir suas necessidades por meio de Jesus. É por meio da sua graça que somos capacitados a viver como filhos de Deus. Portanto, quero terminar. Desculpe, passei bem do horário. Mas você tem que dormir com essa. Esteja sempre atento, pois Deus deseja lhe mostrar coisas preciosas. Não duvide, irmãos. Deus sempre está querendo mostrar coisas grandes. Quando você entrega o controle da sua vida a Deus, Ele promete mostrar coisas grandes e firmes que você não sabe. Entretanto, tudo que você recebe de Deus não o torna uma pessoa especial. Saiba disso. Não é porque Deus te curou que você é especial. Não é porque Deus me fez um mensageiro dele, escravo da sua palavra, que sou especial. Não é porque Deus abençoou sua conta bancária que você é especial. O apóstolo Paulo diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, porque ninguém é especial. A sua vida é aprovada por Deus quando você é submisso e obediente a Ele. Quando você descobre qual é a vontade dEle, então se submeta e obedeça. Se Jesus não falasse com Paulo, ele estaria pedindo até hoje. Mas Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. Sabe por que você está insistindo numa oração? Você está se parecendo, segundo Jesus, a um pagão. Porque o pagão que fica insistindo como se Deus fosse surdo. Se você repete um pedido para mim, eu até entendo, porque eu sou falho. Mas se você fica repetindo para Deus o que você quer, todos os dias, e você não me venha usar o exemplo da viúva, não, hein? Porque muitas pessoas não entendem essa passagem. Que ela foi insistente. Você não sabe o que é isso. Um dia eu posso ensinar a vocês. Seja submisso. Paulo entendeu o propósito de Deus na vida dele e ficou feliz. Mesmo dolorido. Ou enfermo. Lembre-se sempre que o seu paraíso não está na terra, meu irmão, mas no mais alto céu. Você não vai levar nada daqui.
E aquilo que você está buscando por felicidade, você não vai achar aqui. Eu não vou mais naquela igreja porque a pregação daquele cara me chateia. Em qualquer lugar que você for, você vai estar num beco sem saída. Como aqui. Não se engane, pois haverá sempre espinhos na sua caminhada por esta vida. Deus sempre permitirá que você sofra, goste ou não. Você vai perder, você vai ganhar, você vai chorar, você vai sorrir, mas você vai sofrer. Que esses sofrimentos façam com que você entenda que é frágil e te leve a uma vida humilde e dependente de Deus. Aprenda a depender da graça de Deus, pois ela é o remédio para a sua fragilidade humana. O que é impossível ao homem é possível para Deus. Aquilo que eu não posso, Ele pode. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus nos abençoe. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor.